Você agora está conectado com o acampamento do povo de Deus 2024, do Ministério Quarto Anjo Adventista Final. Seja muito bem-vindo. Deus quer falar com você, com a tua alma. Nós estivemos aqui como igreja louvando, orando, pedindo a Deus sabedoria e derramamento do seu Espírito para entendermos a sua palavra. E recomendo você a fazer o mesmo. Faça a tua oração em particular, em silêncio, pedindo que Deus esclareça para você a palavra da Escritura. Recém lemos aqui Eclesiastes capítulo 1, versos 9 e 10, o qual, em resumo, diz: o que foi ou o que é hoje já foi nos séculos passados. Nós estamos vivendo uma repetição da história, notem, sagrada. Repetição da história sagrada, para que ninguém entenda errado. Porque que buscar na internet vai encontrar muitas pessoas, e mesmo antes da época da internet, muitos já diziam: a história passa por ciclos repetitivos, etc. Não necessariamente. A história é sagrada, sim. Porque o ser humano é sempre o mesmo. E dependendo da atitude dele em relação a Deus, o resultado vai ser um ou vai ser outro. De forma muito simples e resumida. Quem obedece vai ter boas consequências. Quem desobedece terá más consequências. Então nós temos ao longo das gerações pessoas, líderes, governantes, igrejas, populações que escolheram bem ou que escolheram mal. E a consequência de escolher o bem em qualquer época é sempre a mesma. É a bênção. A consequência de escolher o mal, todo mundo já sabe, porque não há aqui quem não tenha pecado. Então, irmãos, posto isso, quando nós estudamos as histórias da Bíblia, em especial a história do povo de Deus da época, não de hoje, que rejeitaram a Jesus, o povo de Israel, o povo, a trajetória que ele teve é a que nós temos hoje. Em especial, Deus tirou eles do Egito, era a terra da escravidão, e levou eles até a terra de Canaã, que era a terra prometida. Da mesma maneira, Deus vem nos tirando da terra da escravidão do pecado e nos levando, ou em direção, a Canaã do céu. A terra que mana leite e mel, segundo as Escrituras diziam. Aquela onde tudo dá. Onde estão lá casas que nós não construímos, vinhas que nós não plantamos, exatamente como o povo de Israel encontrou quando lá chegou. Ocupou aquilo que tinha sido de outros. Nós também ocuparemos um dia casas que já estavam lá. Um dia anjos ocuparam elas, mas caíram. Então, irmãos, quando nós estudamos a trajetória do povo de Israel, nós podemos nos encontrar ali, nos identificar. E é o que faremos agora. Nós vamos diretamente para Deuteronômio, capítulo 1. É o texto que eu pedi para os irmãos marcarem. Deuteronômio, capítulo 1. E aí, lemos o versículo 19. Então, partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e tremendo deserto que vistes, pelo caminho dos Moabitas, das montanhas dos Amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara. E chegamos a Cádiz Barneia. Então eu, no caso Moisés, vos disse: chegados sois às montanhas dos Amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dará. Eis que o Senhor teu Deus te deu esta terra diante de ti. Sobe e possui-a, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós vos chegastes a mim e dissestes: mandemos homens adiante de nós para que nos espiem a terra e nos deem resposta por que caminho devemos subir a ela e a que cidades devemos ir. Pareceu-me, pois, bem este negócio, de sorte que vos tomei 12 homens, de cada tribo um homem.
E foram-se e subiram. Versículo 25. E tomaram do fruto da terra nas suas mãos, e nos trouxeram, e nos tornaram a dar resposta, e disseram: boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus. 26. Porém, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor vosso Deus. E murmuraste nas vossas tendas e dissestes: porquanto o Senhor nos aborrece e nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus para destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. E também vimos ali filhos dos gigantes. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem os temais. O Senhor, nosso Deus, que vai adiante de vós, por vós pelejará, conforme tudo que fez convosco, diante de vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde viste que o Senhor teu Deus nele te levou, como um homem leva seu filho por todo o caminho que andastes, até chegardes a este lugar. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus. Versículo 34. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: nenhum dos homens desta maligna geração verá esta boa terra que jurei dar a vossos pais. Versículo 45. Tornando, pois, vós e chorando perante o Senhor não ouviu a vossa voz, nem vos escutou. Assim, em Cádiz estivestes muitos dias, segundo os dias que ali estivestes. O que este local pelo qual eles passaram ficou conhecido por esse nome, Cádiz Barnea? Eles tinham algo que era comum entre os israelitas, qual seja, quando passavam por um lugar e acontecia algo marcante, eles davam àquele lugar o nome do que aconteceu. E aqui não foi diferente. Ficou o nome Cádiz Barnea. E aqui a palavra Barnea significa caminhante sem rumo, errante. Enquanto que a palavra Cádiz significa santo. Vem da mesma raiz de Kadosh, alguém já deve ter ouvido falar. Kadosh é santo no idioma dos hebreus. Então, santo e caminhante sem rumo. O nome mostra duas opções. Dois caminhos que poderiam ter sido escolhidos. A decisão caberia às pessoas que lá estavam, os israelitas. Poderiam ter escolhido o caminho santo, mas poderiam ter escolhido o caminho do andante sem rumo. E lá estavam eles em Cádiz Barnea, espiando a terra prometida. O que escolheriam? Mandaram espias. Interessante porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. Mas eles queriam ver. Então eles sugeriram a Moisés: desde que a gente mande espias para verem, eles vão ser os nossos olhos. E aí, com base no que nós vemos, nós poderemos agir. Esse é o princípio embutido ali. Não queriam crer para ver, queriam ver para crer. E isso é exatamente o contrário da fé. Mas a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Mas não houve fé. Pelo contrário, houve rebeldia. Eles foram lá, visitaram a terra, voltaram com a notícia. A terra é maravilhosa. Se não fosse os gigantes que moram lá, as fortalezas que estão lá que não podem ser conquistadas. É uma pena. Nós não poderemos herdar aquela terra. Assim também, aqueles que estão lutando, saindo do Egito do pecado, encontram
os gigantes demônios, porque os anjos são maiores do que nós. A Bíblia ensina pelo santuário hebreu que os anjos teriam cerca de pelo menos 4,5 metros. Os nossos inimigos são gigantes. São como fortalezas inconquistáveis. E será que poderemos prevalecer contra eles? O povo de Israel, que estava diante desta decisão, ele tinha algumas características específicas. Uma delas era que eles guardavam o sábado. Outra característica é que eles não criam na Trindade. Os judeus não creem na Trindade. Por quê? Porque eles sabem que a Bíblia ensina a existência de apenas um só Deus, o Pai. E no tempo moderno, também houve um povo que tinha exatamente estas características. Igreja, pois Israel era a igreja de Deus da época, uma igreja que guardava o sábado e não cria na Trindade. Eu sei que os irmãos já conhecem, eu vou ter que colocar aqui, eu vou só colocar as iniciais, mas é a igreja adventista do sétimo dia. O povo de Israel estava diante de uma oportunidade. Poderiam ir para Canaã celestial. E isso dependia da fé. Mas não houve fé. Pelo contrário, eles olharam apenas para as dificuldades, não para o Deus que eles possuíam, não para o Salvador que estava na sua frente. E aí, em vez de andarem no caminho do santo, ficaram como errantes, caminhantes sem rumo. 40 anos no deserto. Assim também no tempo moderno, em 1888, uma cidadezinha chamada Minneapolis, no estado de Minnesota, nos Estados Unidos. Lá estavam os adventistas reunidos e Deus mandou 2 homens, deu a eles mensagem. A palavra estava com eles. Alec J. Wagner e Alonzo Trevor Jones. E esses 2 passaram a mensagem que está na Bíblia, no livro de Romanos, no livro de Gálatas, a mensagem da justificação pela fé. Qual era o propósito? Mostrar, em resumo, o que está em Romanos, capítulo 1, versículo 16 ou 17. Diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, pare para meditar nisso. Essa palavra precisa ser mastigada. O Evangelho não é a doutrina da igreja. O Evangelho não é a teoria da Bíblia. O Evangelho não é aquilo que eu li e falo, agora já sei. Não, o Evangelho, ele simplesmente mostra que o poder de Deus é real, é vivo, é atuante e ele vai resolver a tua vida. Vai mudar você, vai fazer você obedecer os 10 mandamentos. É possível obedecer os 10 mandamentos? Sim. Pelo poder de Deus, para Deus nada é impossível. O que o Evangelho verdadeiro ensina é o seguinte: não depende de você, depende de Deus. A questão é, você crê ou não crê? E a questão dos israelitas era justamente essa. Eles criam ou não criam? E também naquela época Deus levantou 2 pastores, líderes da época, Josué e Caleb, que exortaram o povo para que tivesse fé, para que caminhasse, não desistisse. Números
Números capítulo 14. Números capítulo 14, versículo 3, naquele fatídico dia, o povo assim dizia: e por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Verso 6. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto eles são nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Então disse toda a congregação que os apedrejassem. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Um marcado contraste entre a atitude de Josué e Calebe e os demais israelitas murmuradores. Aqueles homens creram no poder de Deus. Assim também, Wagner e Jones apresentaram a mensagem do verdadeiro evangelho. Creia no poder de Deus e Deus resolve a tua vida. E você vai possuir a nova terra. E você vai andar em obediência. Mas a exemplo do que aconteceu no passado, os líderes dessa denominação resolveram apedrejar aqueles dois pastores com pedras de sarcasmo e ridículo. Boato, conversinha aqui, fofoca ali, calçar por trás, e acabaram derrubando aqueles dois homens e fazendo o seu trabalho para sepultar a mensagem de fé. Assim como também o povo estava fazendo com Josué e com Calebe. O povo não deu ouvidos a Josué e Calebe. As vozes deles ecoaram como que no vazio. O povo endureceu o seu ouvido e o seu coração. E então teve de ficar 40 anos no deserto. Nenhum deles entrou na terra prometida, à exceção daqueles dois que tiveram fé. Em Números 14 ainda, o Senhor deu o seu decreto. No versículo 30, ele disse: não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, ou seja, jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Deus sabe diferenciar aquele que tem fé daquele que se rebela. E aqueles dois homens finalmente herdaram. Assim também, nessa época moderna, enquanto esses dois mensageiros se mantiveram firmes, passaram a verdade, a liderança rejeitou. E o que aconteceu? Toda a geração dos israelitas no passado pereceu no deserto. Ninguém viu a terra. Assim também, os adventistas daquela geração todos morreram. Ninguém viu a terra prometida. Jesus não voltou até hoje. Estamos em 2024. São quase 140 anos já passados. Mas a Bíblia diz que a história não passou por aí. E por que essa história tem relação conosco? Por uma razão simples. Aqui neste ministério, guarda-se o sábado e não se acredita na Trindade. É a mesma característica do povo de Deus. De alguma maneira temos uma herança espiritual de crença, de doutrina, dos israelitas lá no passado, a mesma que tiveram os adventistas do sétimo dia, até um século atrás aproximadamente. Falta um R ali.
Então, se acompanharmos a trajetória do povo de Israel daqui por diante, em algum momento nós encontraremos o ministério quarto anjo final. E é o que faremos. Nós vamos avançar para o capítulo 20 de Números. Vimos que os israelitas tinham ficado em Cádiz. E aí no versículo 1 é dito: chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu ali e foi sepultada. E não havia água para a congregação. Então se congregaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e falaram, dizendo: antes tivéssemos expirado, quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. E por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos ali, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau? Verso 6. Então Moisés e Arão se foram de diante da congregação, à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto. Versículo 9. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas. E bebeu a congregação e os seus animais. Versículo 13. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou deles. Primeiro vamos entender a história. Depois desse triste incidente de Cádiz Barneia, eles ficaram muitos dias neste local de Cádiz. E chegaram a um lugar aqui, ainda no deserto de Zim, onde Miriam morreu. Miriam era uma mulher, e mulher, na Bíblia, representa o quê? Igreja. Igreja. Aqui nós temos a morte representativa, né, de uma igreja. Ora, aqui nós temos uma igreja que estava já nessa linha do tempo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ao vermos a morte, isso simplesmente confirma a história. Deus tinha dito: quem não teve fé não entraria na terra prometida. E aqui nós vemos espelhada no passado a morte de uma mulher, a morte de uma igreja. E por que a morte? Porque não houve aceitação da mensagem do Senhor. A morte de uma denominação. Mas será que Deus ficaria sem igreja na terra? Não. E aí o povo reclamou falando que não tinha água. E a água, na palavra, representa o quê? Aliás, a água representa o que na Bíblia? Povos. Eu queria que vocês abrissem em João capítulo 4, vocês vão ver que a água também tem outro significado. João capítulo 4, versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e
e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Aqui vemos uma conversa entre Jesus e uma mulher. E Jesus fala da água viva e a mulher está com a mente focada no poço. Tem água viva nesse poço aí? De onde o Senhor vai tirar a água viva? Versículo 13. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. De que água Jesus estava falando? Da sua palavra, do seu ensino. No livro de Efésios, no seu capítulo 5, nós encontramos a confirmação disso. Efésios capítulo 5, versículo 25, diz assim, Efésios 5, verso 25. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então, a água, palavra. Agora voltemos lá para a nossa história. O povo chegou naquele lugar, não tinha água. E aí eles reclamavam, olha, esse lugar aqui não tem água. Trazendo para os nossos dias, chegamos ao lugar onde há a morte espiritual dessa igreja aqui. E aí o povo reclama, não tem água espiritual aqui, não tem palavra, não tem verdade nesses púlpitos. Não há verdade nos púlpitos dessas igrejas. Os pastores dessas igrejas não estão pregando a verdade. E por que não? Porque rejeitaram. Infelizmente, essa denominação tem ensinado a Trindade, que é uma doutrina que historicamente tem sua origem no paganismo, depois foi trazida para o seio do professo cristianismo pelos romanos e se tornou a base da Igreja Católica. Então houve a morte da igreja e aqui sequidão. E aí, pediram a eles água. E a água lhes foi dada. Depois da rocha ser ferida. Quem é representado pela rocha? Cristo é a rocha. Então, se alguém estava precisando da doutrina verdadeira, se existiam pessoas que estavam nessa igreja caída aqui, e estavam querendo a verdadeira água espiritual, a verdade, mas elas iam aos cultos e não a encontravam, elas estavam pedindo, elas estavam reclamando. Então, Deus foi lhes atender o pedido. A rocha ferida, Cristo derramou da sua palavra. E o lugar no qual a palavra foi derramada ganhou um nome chamado Meribá, que significa contenda. Exatamente a cidade onde o Ministério Quarto Anjo, a Advertência Final, foi fundado. E isso há cerca de 20 anos. De 20 anos para cá, Deus vem dando a mensagem. E hoje vocês estão aonde mesmo? Então, irmãos, nós estamos vivendo o plano de Deus. Você está vivendo dentro do plano de Deus, na linha da profecia de Deus. Existem mais de 8 bilhões de pessoas, segundo se anuncia. Não contei para ver, nem tenho como. Mas dessas bilhões de pessoas, Deus concentra a sua atenção em um lugar do qual Ele espera que a mensagem saia, que a palavra vá, que as águas corram para saciar a sede da alma daqueles que buscam a verdade.
E aí, irmãos, começa a trajetória de contenda, isso há 20 anos atrás, quando ainda o ministério ele começou um outro ministério com outro nome aqui. Na época, chamava-se Ministério Quarto Anjo, Advertência Final, fundado em 2003. Não, Ministério Quatro Anjos, desculpe, fundado em 2003, confundi. E aí, voltando para Números, capítulo 20, logo após denominar o lugar como contenda, verso 14, depois Moisés, desde Cádiz, mandou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: assim diz teu irmão Israel, sabes todo o trabalho que nos sobreveio, como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muitos dias, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais. E clamamos ao Senhor, e Ele ouviu a nossa voz, e mandou um anjo e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade na extremidade dos teus termos. Deixa-nos, pois, passar pela tua terra. Não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos os teus termos. Porém, Edom disse: não passarás por mim, para que porventura eu não saia a espada a teu encontro. Então os filhos de Israel lhe disseram: subiremos pelo caminho igualado, e se eu e meu gado bebermos das tuas águas, darei o preço delas, sem fazer alguma outra coisa. Deixa-nos somente passar a pé. Porém ele disse: não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente e com mão forte. Assim recusou Edom deixar passar Israel pelo seu termo, pelo que Israel se desviou dele. Em tudo Deus tem um propósito. Deus, ele sabia que Edom e Israel eram povos irmãos. Israel era o povo dos descendentes de Jacó. Mas Jacó tinha um irmão mais velho, Esaú. E os descendentes de Esaú formaram o povo de Edom. É por isso que eles falaram aqui: assim diz Israel teu irmão, porque eram povos irmãos. Só que, diferentemente de Jacó, Esaú, embora tenha vivido no lar do crente Isaac, tinha feito do mundo o seu lar. Se é que havia religião em Edom, essa estava totalmente misturada com o mundo. E seguramente, ao Deus permitir que o seu povo, que até aquela altura observava a verdade, que o seu povo passasse por Edom, estava nos planos de Deus de que houvesse um contato entre aqueles dois povos, e aí o povo de Edom recebesse influência da verdade pelos israelitas que lá estão. Porque o Senhor Jesus disse que nós somos o sal da terra. O sal não pode ficar separado no saleiro, ele tem que ir para a clara do ovo, para salgar o ovo, para salgar a gema do ovo, porque ovo sem sal ninguém gosta de comer. Então, meus irmãos, lá estava Israel, o sal da terra. Deus queria que misturasse com Edom. Mas o que Edom disse? Não queremos. Não permitimos. Assim também, nos idos de 2003 para frente, este ministério, o antigo, fez um esforço para evangelizar povos irmãos, por assim dizer. Evangélicos. Fazia-se um trabalho, seminários do Apocalipse em igrejas evangélicas, mas sempre quando chegava-se na mensagem do sábado, travava. O pastor travava, ou